Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Paula Vilela. Nesse canal eu dou dicas para quem está iniciando com brechós online ou físico, independente, mas esse canal é específico mais para esse assunto. Porém, hoje eu quero dar um testemunho sobre algo que aconteceu comigo relacionado à inveja. Então, todos nós sabemos que a inveja existe, né? E quem muitas vezes tem inveja da gente é quem tá próximo da gente, não é quem tá distante. Muitas vezes é quem tá próximo, ou talvez a maioria das vezes. Então, assim, eu passei por um processo que eu precisei, sabe, eu senti o desejo de estar contando, porque assim, eu sei que isso vai fortificar a fé de alguém, eu sei que isso vai ajudar alguém que está precisando. O Senhor tem colocado muito isso no meu coração, né, de estar passando essa experiência. Porque o testemunho serve para isso, para que você se fortaleça com o testemunho do teu irmão, porque muitas vezes você pode estar passando por algo igual ou conhece alguém que esteja passando por algo parecido, né? Vocês, né, quem já me conhece sabem que eu trabalho com brechó online e eu morava em apartamento. E em 2023 eu senti um desejo muito grande de expandir o meu espaço de trabalho. E aí eu comecei a procurar um espaço físico. Mas eu já morava de aluguel, eu falei assim, poxa vida, eu vou pagar mais um aluguel, né? E vou ter que sair de casa, e coloquei isso tudo num papel. Sair de casa, gasolina, condução, comida fora de casa, internet no negócio que eu ia precisar. E aí eu já tive uma loja física, eu sabia todos os trâmites como que funcionava, e eu falei assim, não, eu desisti. Porém, o apartamento já estava um pouco pequeno para o meu negócio, né? E eu fui e orei, pedi a direção de Deus e eu senti de mudar para uma casa. Eu amava o apartamento que eu morava, o condomínio, eu não tenho nenhum problema, pelo contrário, eu amava morar ali. Mas por conta do negócio, eu busquei procurar um lugar maior. Então eu fui atrás de uma casa. E aí eu encontrei uma casa num bairro do lado de onde eu morava. Eu não queria sair daquela região. Óbvio que eu orei, pedi a Deus direção e tudo mais. E quando eu achei a casa, eu fui visitar a casa. Era uma casa sensacional. Era uma casa assim que era o desejo do meu coração, que tipo tinha cada detalhe que eu pedia em uma casa em oração para Deus e só Deus sabia. A casa tinha tudo que eu gostaria de ter em uma casa, sabe? Uma casa ampla, uma casa com 4 dormitórios. Eu podia fazer uma loja, eu podia deixar um quarto para visita. Era um sonho, era o meu sonho. A casa tinha despensa, tinha closet, a casa era perfeita, assim, sabe? Todos os detalhes de uma casa que eu adoraria ter uma casa daquela. E assim, e ficou até mais barato do que alugar um ponto, o tanto que subiu de eu sair do apartamento para alugar essa casa. Então era um valor assim que todo mundo falou, nossa, uma casa desse porte, nesse bairro, por esse valor. Eu percebia que tinha gente até que achava que eu mentia o valor do aluguel da casa. Porque assim, tipo, você entrava lá e as casas naquele bairro não eram aqueles valores, aquele valor da casa, era muito mais alto. Então eu acho que muita gente achava que eu mentia, sabe? Quando você percebe que a pessoa acha que você tá mentindo e você percebe isso, e eu falava, paciência, né? Eu tô falando a verdade. E eu amava a casa. Durante 1 ano e meio eu morei naquela casa e era uma casa que eu recebia muitas visitas porque era uma casa grande, eu vim de um apartamento, eu adorava receber pessoas, né, festas em casa, porque quando a gente mora em apartamento ninguém cogita, a festa vai ser na sua casa, mas quando é uma casa todo mundo fala, nossa, vamos comemorar na sua casa. E eu amava, sempre amei estar com a casa cheia, sempre gostei muito disso. Porém, uma vez eu conheci uma pessoa e essa pessoa começou a ficar muito próxima de mim. E começou assim a falar, nossa, por que você mora nessa casa tão grande, né? Poxa, difícil de limpar. E outra coisa, você fica aí perdendo seu tempo com aluguel, você precisa comprar alguma coisa pra você, sabe? Se você quiser eu te ajudo em relação a isso, a verificar um local e tal. E aí aquilo começou assim, sabe, enraizar no meu coração. Eu falei, cara, é verdade, eu preciso comprar alguma coisa, eu fico morando de aluguel. Aí a gente começou a procurar alguma coisa pra compra, né? E tudo que cabia no meu orçamento era um apartamento muito pequeno, né? Porque tem que ter a renda e tudo mais. Só que eu não queria ir para apartamento, mas era o que cabia no meu orçamento. E eu falei pra pessoa, falei assim, olha,
eu vou ter que continuar no aluguel, porque eu preciso de um lugar grande por causa da loja. E o meu orçamento só cabe um apartamento pequeno, então não tem condições de eu sair daqui. Aí essa pessoa começou a falar, não, mas você tem que ir, você tem que começar assim, depois você troca para uma casa, você tem que não sei o que, você tem que isso e aquilo. E na época, minha irmã, né, tinha tido um AVC e ela estava desempregada, ela não estava tendo auxílio do governo ainda nesse momento. E ela me pedia muito dinheiro, assim, muito não, mas muitas vezes. Me faz um Pix, eu preciso ir pro médico, me faz um Pix, eu preciso comprar isso pro meu filho. E óbvio que eu ia ajudar, né? Nós só somos, né? Nós três, somos 3 irmãos, assim, a gente não tem pai, mãe. Então, assim, foi muito difícil pra gente, assim, esse período que ela ficou doente. E eu me abria muito com essa pessoa, eu falava tudo isso. E nessa época meu marido estava desempregado, então assim, foi um momento financeiro ruim pra mim. Não era um momento que eu tava bem financeiramente, assim, na época que eu conheci essa pessoa. E aí eu falava assim, nossa, eu já não tô bem, né, meu marido não tá trabalhando, mas eu ainda tenho que ajudar minha irmã, porque minha irmã tá passando por isso. Na época eu fiz até vaquinha online, eu pedi ajuda pra ela e tudo mais, só que ninguém vai ficar ajudando todo mês, né, porque todo mundo tem suas contas também, né. Não podia ficar toda hora, oi, hoje, e mês que vem você vai poder mandar um dinheiro, muita gente ajudou. Mas chegou uma hora que era eu e ela, sabe, não tinha outra pessoa. E aí... essa minha amiga falava assim pra mim, nossa, mas você sabe por que eles ficam te pedindo dinheiro? Porque eles pensam que você é rica, olha a casa que você mora, olha o carro que você tem, olha onde sua filha estuda, olha isso, olha aquilo. E eu fiquei assim, gente do céu, como assim? Sabe, eu não percebia a fala dela, eu percebia assim, nossa, como assim, é verdade, né? Talvez seja porque eu moro nessa casa que as pessoas, de repente ela pensa, tudo que ela falava, eu acreditava como real. Aí, eu comecei a ficar com raiva da casa. A casa começou a me incomodar do nada, a casa que eu amava, que eu desejei estar, que tinha um valor que era inacreditável, você via que era uma bênção de Deus na sua vida. Eu comecei a ter raiva da casa. Eu reclamava da despensa que tinha na casa, que eu amava, eu reclamava do closet, que eu amava. Eu comecei a ficar uma pessoa reclamona, reclamava. E aí eu peguei e falei assim, que estranho, né? Eu gostava tanto dessa casa do nada. E eu quis mudar. E recebi um conselho de uma outra pessoa que falou assim, olha, você quer comprar, mas você não quer apartamento. Então faz um teste, volta para um aluguel num apartamento e faz um teste, vê se é isso que você quer. Volta pro apartamento, descobre se lá você realmente vai se adaptar novamente igual você se adaptava antes. E eu fiz isso, acredita? Eu voltei pro apartamento, eu voltei pro mesmo condomínio que eu morava. Eu amava o condomínio, eu amava o apartamento e tudo mais. Porém, por que eu voltei pra lá se eu precisei sair de lá? E por que eu voltei pra lá no aluguel? Sabe, assim, eram umas coisas bem inexplicáveis, Aí... quando eu mudei pra lá, um mês depois, eu falei assim, caiu a minha ficha, tipo, o que eu fiz da minha vida? Eu me arrependi tanto. Comecei com tudo de novo. O apartamento que não cabia, a minha loja era pequeno, me estressou, só que me estressou muito mais, porque antes era a vida que eu tinha era lá dentro, naquele mesmo apartamento, e tava tudo bem. Só que eu precisei de algo maior e fui atrás. Só que quando eu voltei pra lá, que eu deixei aquela casa maravilhosa, que eu amava a casa e de repente eu comecei a odiar a casa, eu falei, por que eu perdi a casa? Eu perdi a casa que eu amava. Como eu fiz isso? Foi assim um desespero, bateu um desespero. 30 dias morando no apartamento, bateu um desespero. O que eu ia fazer? Você mora de aluguel, você tem contrato, você precisa, né? Ou se você sair antes, você paga multa. Eu tinha que ficar no apartamento. Querendo ou não, gostando ou não, lá eu fiquei naquele apartamento chorando todos os dias da minha vida, arrependida. E aí eu comecei a procurar no YouTube vídeos sobre inveja, porque isso daí começou, sabe? Eu fiquei assim, cara, como que eu pude ter ouvido e feito tudo que o povo falava que era pra mim fazer? Como assim? Aí eu conheci o profeta Vinícius Iracete, né, no YouTube, que um vídeo dele mexeu muito comigo. Um vídeo falando sobre inveja. Ele falava assim, quando alguém está te invejando, você sente um desejo desenfreado de mudar. Ou mudar de casa, ou mudar de rua, ou mudar de bairro, ou mudar de cidade. Eu falei, então tem a ver eu ter
ficado com vontade de assistir algum vídeo que falasse sobre isso, porque então realmente foi isso que aconteceu comigo. Então assim, eu acredito que tenha sido isso que aconteceu comigo. E aí eu peguei e falei assim, pronto, agora eu tô no apartamento, voltei pela mesma situação, voltei a ficar na mesma situação que eu estava anteriormente e vou ter que ficar aqui. Mas fiquei numa tristeza sem fim. Até que um dia eu orei, né, e pedi a Deus, eu falei assim, Senhor, eu amo aquele bairro, Aqueles vídeos, né, me fez entender que realmente eu tinha passado por uma situação assim difícil, né. Eu ouvia muito essas coisas, assim, você tem que sair daqui, essa casa é muito grande pra você, você tem que ir pra um lugar menor, até mesmo pro povo entender que você não é rica, Então, assim, as pessoas pensam que você é rica, então essas falas começou a ficar voltando na minha memória, sabe, tudo que eu ouvia, eu falava assim, gente, como assim, que história é essa? E aí, esses vídeos do profeta Iracete me fez abrir os olhos do que estava realmente acontecendo comigo naquele período. E eu pedi a Deus uma casa num bairro para que eu voltasse para o bairro, sabe? Eu pedi muito a Deus em oração, eu fiquei orando mês após mês, falando com Deus, Senhor, eu desejo voltar para aquele bairro, porque que eu preciso de um espaço maior, voltei para estaca zero, tudo que eu tinha passado anteriormente eu voltei ali naquele momento. E Deus abriu uma casa naquele bairro para mim, não era a mesma, não tem as mesmas coisas que aquela casa tinha, não é uma casa igual, é uma casa maravilhosa, mas assim, aquela casa lá, óbvio, ficou no meu coração, foi uma passagem que eu tive lá, eu perdi por falta de discernimento espiritual, eu me abri demais a minha vida e é sobre isso que eu queria falar, gente, não adianta você, sabe, se abrir com pessoas, não adianta, sabe, se não for uma pessoa que vai somar, que vai falar, vamos orar, para que Deus, sabe, abençoe e te dê uma direção. Você percebe a diferença de quando uma pessoa quer o seu bem? Eu, pelo menos, assim, os meus amigos, que são amigos verdadeiros, quando eu falo assim, eu gostaria muito de conversar com você, qualquer assunto que seja, vamos orar. Quando a pessoa fala assim, eu falo assim, tô no lugar certo. Porque é uma pessoa que não sabe o que vai falar pra mim. Vamos pedir a Deus a direção, sabe? É tão simples, vamos perguntar pra Deus qual que é a direção. E quando você começa a falar da tua vida financeira, falar sabe, da tua vida conjugal pras pessoas, não vai resolver nada, não vai te ajudar. Não vai te orientar no que você realmente precisa fazer e muitas vezes vai te atrapalhar porque só vai saber da tua vida. Então esse vídeo era para que você assim tivesse essa consciência e não passasse pelo que eu passei, porque eu tive muitas perdas financeiras nesse arrependimento. Eu fiquei no apartamento 7 meses e eu pagaria multa para sair, e quando a casa surgiu naquele bairro, eu paguei multa no apartamento para ir pro bairro. Eu falei assim, eu vou porque eu não tô feliz e talvez não surja outra casa com um valor que caiba no meu bolso. Então eu voltei pro bairro, eu tô em uma casa que eu amo também, uma casa maravilhosa, mas eu precisei ter muitos gastos financeiros para fazer isso, né? Paguei com mudança novamente, o apartamento era quase todo mobiliado, assim, no sentido de móveis planejados, e eu tive que vender tudo para ir pro apartamento, porque não cabia minhas coisas e os móveis que tinha lá, e quando eu voltei para cá eu tive que comprar tudo. Então assim, foi uma perda financeira grande em relação a tudo isso, além da multa que eu paguei no apartamento para vir para cá. Então assim, gente, tomem cuidado com quem você ouve, tomem cuidado com quem te dá conselhos, com quem você procura conselhos. Nem todo mundo, tá? Sabe, às vezes não é nem maldade da pessoa te falar as coisas e fazer. Você não é obrigada, a pessoa não te obrigou a fazer o que ela falou. Você fez porque você quis, que foi o meu caso. Ela não me obrigou a sair da casa e voltar para o apartamento. Mas eu abri a porta para conselhos de pessoas que não estavam preparadas para me aconselhar naquele momento. Então, assim, pegue isso para vocês. Tenha consciência de com quem você se abre. Precisa de um discernimento? Vá pro teu quarto, ajoelhe-se, ore e fale com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te responder. De alguma forma, Deus vai te responder. Ele está sempre atento a tudo aquilo que nós precisamos. Então eu espero de coração que isso venha fazer sentido para a sua vida. Foi um grande aprendizado na minha vida. Hoje eu não abro mais a minha vida para ninguém. Eu só falo com Deus. Tudo que eu tenho
dúvidas, tudo que eu estou impaciente, que eu não sei resolver, eu vou para o meu quarto e eu falo com Deus. É Ele que me ouve, é Ele que me ajuda e é o único que resolve os seus problemas. Ninguém mais vai resolver teus problemas. Eu espero de coração que isso tenha ajudado e acrescentado algo na sua vida. Então, se você gostou, se isso fez sentido para você, dá uma curtida aqui nesse vídeo, compartilhe com alguém que de repente esteja precisando de ouvir essa história, tá bom? Um beijo, Deus abençoe a vida de vocês, que vocês cresçam e frutifiquem, né? Que o Espírito Santo possa estar ajudando o coração de vocês a terem discernimento espiritual, porque o que faltou para mim foi discernimento espiritual. Um beijo e até o próximo vídeo.